Muito bem, senhores, vamos iniciar mais um estudo de administração financeira e orçamentária e vamos pegar um tema relevante, um tema clássico, um tema super cobrado em provas, que é o tema relativo à estrutura da lei orçamentária anual. Como assim estrutura, professor? Seguinte, a lei orçamentária anual, senhores, ela é uma lei única, é uma lei só, mas ela é composta por 3 orçamentos distintos. O orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos. Fora esses 3, a lei orçamentária anual vai possuir ainda itens pontuais destacados ao longo do seu texto, que são a relação dos precatórios que deverão ser pagos naquele exercício financeiro, a lista dos restos a pagar, que são os empenhos declarados no exercício imediatamente anterior, mas que não foram efetivamente pagos até 31 de dezembro do ano anterior. E vamos ter também ali a relação, ou na verdade não é exatamente a relação, mas a previsão da autorização de abertura de créditos adicionais e também a previsão para a realização de suprimento de fundos. Então, quando a gente olha para uma lei orçamentária anual, ela é composta de tudo isso. E vocês vão perceber que, às vezes, as bancas usam esse conhecimento para perguntar dela sem usar o nome dela. Quer ver? Então, vamos trabalhar algumas questões e aí eu consigo mostrar para vocês e aproveitar e passar alguns macetes, algumas dicas. Olha lá, primeira questãozinha aqui, senhores. Ele está perguntando, elabora-se anualmente. Então, todo ano, Frase 1, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Senhores, a LDO deve ser elaborada todos os anos? Claro, Porque ela é a lei que vai vincular as leis orçamentárias anuais ao chamado plano plurianual. Então, todo ano precisa editar, precisa elaborar uma LDO distinta. Então, frase 1, Lei de Diretrizes Orçamentárias, correto. E a Lei do Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. O que ele fez aqui? Ao invés dele falar Lei Orçamentária Anual, ele está colocando aqui os 3 orçamentos que a compõem. Veja bem, meus amigos, se fosse para a gente ser chato, a gente diria que essa alternativa não está correta, porque a gente não se elabora a lei de orçamento fiscal, elabora-se a lei orçamentária anual. Mas esse aqui é um jeito que as bancas usam para perguntar dela sem falar o nome dela. Então, as bancas costumam dar esse tipo de frase como correta, ok? Então, frase 1 está correta. Frase 2, somente a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não, A gente sabe que todos os anos vai ter a edição da Lei Orçamentária Anual. Frase 3, somente a Lei do Orçamento Fiscal, Seguridade Social e de Investimentos. Ou seja, ele está dizendo que é somente a Lei Orçamentária Anual. Não. Sabemos que são as duas, LDO e LOA. Frase 4, plano plurianual? De jeito nenhum. Plano plurianual não é editado anualmente, ele é editado uma única vez. Ele é editado apenas no primeiro ano de mandato de um governante. Então, com exceção da primeira frase, as outras 3 estão erradas. Logo, assinale a opção correta, apenas a frase 1 está correta. E ela está correta porque a gente está sendo bonzinho, tá? Porque se fosse para a gente ser rigoroso e chato, a gente diria que nenhuma delas estariam corretas. Mas é bom a gente pegar esses, não é exatamente esses deslizes, mas esses jeitos que algumas bancas têm, como por exemplo o Sebrasp. Legal? Segunda questãozinha, senhores, agora sendo a FGV, ela tende a ter menos tendência a cometer um deslize desses. De acordo com a Constituição Federal,
A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, certo? O orçamento de investimento das empresas em que a União detenha maioria do capital social com direito a voto, certo? E o orçamento da Seguridade Social, certíssimo. Em relação a eles, assinale a afirmativa que esteja certa. Frase A. Os 3 orçamentos têm entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais? Não, né, gente? O orçamento da Seguridade Social tem como função regulamentar os gastos com saúde, previdência e assistência social principalmente, enquanto que o orçamento de investimentos tem a função, a destinação de promover a previsão dos valores que aquele governante ou que aquele governo pretenderá aplicar em suas estatais. Então a frase A está errada. Frase B. O orçamento fiscal, ao estimar as receitas, deve considerar os efeitos advindos das anistias, remissões, isenções, subsídios e outros benefícios de caráter financeiro, tributário e creditício. O que é isso? Então está dizendo aqui que a lei orçamentária anual, ao fazer a estimativa das receitas do orçamento fiscal, deverá considerar aquilo que a gente chama de renúncias fiscais autorizadas, certo? Tá? Então, quando uma lei orçamentária é editada, senhores, nós temos nela o seguinte, e é bom que vocês fixem isso. Na lei orçamentária anual, gente, nós temos a fixação da despesa e a estimativa da receita, beleza? E quando houver a estimativa da receita, é importante que seja previsto, que seja equacionado dentro dessa estimativa as eventuais renúncias fiscais que aquele governo ou aquele governante estão planejando ou praticando efetivamente. Legal? Então a letra B, está correta nesse sentido, ela vai ser a nossa alternativa. Quer ver? O erro das demais. O orçamento da Seguridade Social compreende as dotações destinadas a atender às ações da área da saúde, certo? Educação e de segurança pública? Não, né, gente? Seguridade Social é saúde, assistência social, previdência e os demais gastos dessa mesma natureza. Então, a letra C está errada mesmo. Letra D. O orçamento de investimento das empresas em que a União detenha a maioria do capital social com direito a voto compreende as empresas estatais dependentes e independentes? Não. As estatais dependentes são aquelas também chamadas de estatais economicamente dependentes, poderão ter suas previsões de receitas e fixação de despesas no orçamento fiscal de maneira excepcional, porque por ela ser economicamente dependente, ela é equiparada a uma autarquia. Então está errado aí. E letra E, os fundos de incentivos fiscais e as autarquias de fiscalização de profissão integram o orçamento fiscal. Não, fundo de incentivo fiscal não integra o orçamento fiscal. Então, de fato, vai ser a letra B mesmo. Olha lá, falei para vocês, Resposta correta, letra B. Questãozinha de número 3, meus caros. Vamos abrir o texto que está associado a esta questão. A Constituição Federal de 88 elencou os orçamentos como ferramentas de gestão à disposição dos gestores para a realização de programas que visem a aumentar o bem-estar da população. Tá, vamos aceitar isso, vai. Acerca desse tema, julgue o item. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal, certo? O orçamento de investimentos das empresas estatais, certo? E o orçamento da Seguridade Social, perfeito. Esse último contemplando um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde,
Previdência e Assistência Social. Olha só, a frase, ela está mais do que correta, a frase está pedagógica, meus caros, ela está excelente, eu adorei essa frase, linda, maravilhosa, né? Beijo para essa frase. Vamos lá, próxima questão. Professor, não se empolga, hein? Vamos lá, próxima questãozinha, texto associado, vamos abrir o texto. A mesma frase de antes, né? O orçamento público é utilizado pelo governo para planejar a utilização do dinheiro arrecadado. Vamos ler tudo, vai. O orçamento público é o instrumento utilizado pelo governo para planejar a utilização do dinheiro arrecadado com os tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros. Não só tributos, né, gente? Tem várias outras receitas, tá? Mas tudo bem, para planejar o uso dos tributos. Esse planejamento é essencial para oferecer serviços públicos adequados, além de especificar gastos e investimentos que foram priorizados pelos poderes, certo? A respeito desse assunto, julgue o item a seguir. O crédito orçamentário inicial ou ordinário é aquele aprovado pela Lei Orçamentária Anual constante dos orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimento das empresas estatais, ou seja, o valor global vai ser aquele que foi aprovado para estes 3 orçamentos. Veja, se fosse para a gente bancar o chato, a gente diria que não, que está faltando aqueles outros itens que eu comentei, né? Que é precatórios, restos a pagar e suprimento de fundos. Mas, se estamos falando aqui, né, de um cargo que não é um cargo específico, né, de gestão direta, né, de um orçamento, olha lá, é para você ser um auditor de rendas e não gestor de orçamentos. Então, num caso desses, a gente aceita e dá como correto, tá bom? Então, não sendo um cargo de gestor de orçamentos, com uma pergunta bem técnica, num caso desses, a gente aceita sim. Vamos lá, próxima questãozinha. Conforme disposição constitucional, a Lei Orçamentária Anual é constituída por 3 orçamentos, a saber, fiscal, investimento das empresas e seguridade social, certo? O orçamento fiscal é referente, ou seja, ele quer saber o que o orçamento fiscal traz. Letra A, ao demonstrativo nacionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, nada a ver, né? Tem nada de ao demonstrativo, nada a ver, tá? Letra B, as empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém maioria? Não. Letra C, a todas as entidades e órgãos ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos. Não, já está errado, porque empresas estatais de atividade econômica não estão previstas, nem fundos específicos, né? E os fundos e as entidades que são aquelas de aplicação, elas são previstas na LDO, então tá tudo errado, tá? Totalmente errado. Letra D, né? Sobrou a letra D, vamos ver? Aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Olha, gente, se fosse para a gente ser criterioso, a gente diria que esta questão está errada, né, sem resposta correta. Mas veja, de todas elas, vamos escolher a letra D, é a que está menos pior. Por quê? Porque, de fato, o orçamento fiscal trata de todos os órgãos, dos 3 poderes e também, né, dos seus fundos comuns, não dos fundos especiais, dos fundos comuns, órgãos e entidades da administração direta e autarquias e fundações, não entidades da administração indireta, porque empresas públicas e sociedades de economia mista, de atividade econômica e que sejam economicamente independentes, não são contempladas no orçamento fiscal. Então, daria para encher o saco da banca, mas a gente escolhe essa alternativa D, porque é a única que está, digamos assim, vai menos errada, digamos assim, vai. Questãozinha de número 6, senhores.
A Constituição de 88, no seu artigo 165, parágrafo 5º, determina que a lei orçamentária anual deve compreender 3 orçamentos: orçamento fiscal, orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social, certo? É correto afirmar, né, em relação a esses 3 tipos de orçamento. Então, o que é correto afirmar? Vamos ver? Letra A. O orçamento fiscal compreende os poderes da União, certo? Seus fundos, órgãos e entidades da administração direta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Aí, tá vendo? Né? Então, órgãos da direta, inclusive fundações. Faltou só falar das autarquias, né? A administração indireta é compreendida no orçamento de investimentos. Errado, porque fundações públicas são da indireta e autarquias, que são de direito público, estão contempladas no orçamento fiscal. Então a frase A teve estes 2 deslizes. Frase B, meus amigos. O orçamento de investimentos compreende os gastos com autarquias? Não, já está errado. O orçamento de investimentos são os gastos pretendidos com as estatais de atividade econômica ou empresas que o governo tenha a maioria do capital. Então já está errado. Letra C. O orçamento de investimento compreende os gastos com autarquias? Não. Autarquias estão no orçamento fiscal. Letra D. O orçamento fiscal compreende os poderes da União, isso, seus fundos, perfeito, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. É aquela frase genérica que não está fazendo aquela ressalva sobre empresas públicas e sociedades de economia mista, de atividade econômica, economicamente independentes, mas a gente acaba aceitando, porque é o jeito que vai aparecer. Vocês estão vendo que essa falha, esse deslize, aparece em todas as bancas, tá vendo? Por quê, professor? Porque essa frase provém de um texto de lei que foi elaborado com esta falha conceitual. Então as bancas simplesmente reproduzem o texto de lei equivocado, tá? Ao invés delas primarem, né, pelo que é mais correto e tudo mais, elas repetem texto de lei equivocado, paciência. Questão de número 7, meus caros, olha lá. A respeito de administração orçamentária e financeira, julgue o item. Os investimentos das empresas estatais cuja programação conste integralmente do orçamento fiscal ou da Seguridade Social não são incluídos no orçamento de investimentos. Ou seja, se nós tivermos uma estatal com programação de suas despesas integralmente previstas no orçamento fiscal, quer dizer então que essa é uma estatal do tipo economicamente dependente. E se ela é uma estatal economicamente dependente, ela não vai ter mais previsões lá no chamado orçamento de investimentos. Então esta frase está correta, né? Uma estatal ou está prevista no orçamento de investimentos ou está prevista no orçamento fiscal quando for economicamente dependente. Legal? Questão de número 8, senhores, vamos lá. A lei orçamentária anual compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social. Perfeito, é isso aí, né? É correto afirmar que a lei orçamentária anual tratará também da... Então, o que mais que vai constar da lei orçamentária anual? Vamos ver? Letra A, senhores. Fixação da despesa e previsão da receita. Isso aí, né? Então, lei orçamentária anual, como eu já falei para vocês, ela fixa a despesa e ela estima ou faz a previsão da receita. Perfeito. Letra A em cheio. Quer ver? Aí, falei para vocês. Em cheio. Maravilha? Questão de número 9, meus amigos. Vamos ver? Em relação à lei orçamentária anual, a qual compreende o orçamento fiscal, investimento das empresas e seguridade social, é correto afirmar que o orçamento, então ele quer saber agora a frase que está correta.
Letra A. Da Seguridade Social abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, certo, né? Todo mundo vinculado. A Seguridade Social vai ter previsões nesse orçamento. Da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. É isso aí, tá certinha, né? Ela está conceitual, essa questão, olha que legal. Vamos ver? Perfeito. Matamos, hein? Em cheio. Ela está totalmente certinha. Questão de número 10, tem um texto associado. Vamos abrir aqui? Olha lá. Tendo em vista as normas que regem o orçamento público, julgue os itens que seguem. Nesse sentido, considere que PPA se refere a Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, Lei Orçamentária Anual. Joia, tá bom, vamos considerar, né? Então vamos ver, senhores. No Brasil, a Lei Orçamentária Anual é, de fato, composta por 3 orçamentos. O orçamento fiscal, o da Seguridade Social e de investimento em empresas estatais. Está certinho. Vimos isso já 5.000 vezes nessa aula, né? Então tá perfeito, é isso aí. Questãozinha de número 11. Vamos ver? A respeito do orçamento de investimento, julgue itens a seguir. Então eu quero agora saber só do orçamento de investimentos, que vai representar as aplicações pretendidas pelo governo nas empresas estatais e também naquelas que o governo detenha a maioria. Vamos ver? Os investimentos do governo federal devem ser realizados somente por meio de dotações orçamentárias específicas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, os quais recebem recursos de empresas estatais. Tudo errado, né? Errado do começo ao fim. Se estamos falando de investimentos, é no orçamento de investimentos e é somente para as estatais de atividade econômica que sejam economicamente dependentes, né? Vamos lá. Questão de número 12, senhores. Julgue os itens a seguir acerca do processo orçamentário e das normas legais aplicadas ao orçamento público. Devem ser descritos no orçamento de investimentos os investimentos de todas as empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Perfeito, aquilo que a gente chama de controle social ou societário. Empresas essas não incluídas no orçamento fiscal e no de Seguridade Social. Claro, porque se elas estiverem incluídas no orçamento fiscal ou de Seguridade Social, significará dizer que ou elas são de atividade, né, social ou elas são economicamente dependentes. E uma estatal só pode estar prevista em um dos 3 orçamentos, nunca em 2 ou 3 ao mesmo tempo. E que tem investimentos programados para o exercício independentemente da fonte de financiamento utilizado, né? Essa daqui, senhores, né, qual é a banca? Deixa eu ver. Pela banca eu já vou te dizer. Sebrasp, né? Veja, não tá aquele primor, tá? Daria pra gente ser chato, pegar no pé da banca, mas sendo Sebrasp, um ou outro pequeno deslize conceitual a gente aceita. Então, gabarito correto, tá aí, tá certinho, né? Frase está certa. Mais uma da Sebrasp, vamos ver? Texto associado, vamos abrir o texto, né? Aqui, ó, Geralmente esse texto associado é só para distrair a nossa atenção, vocês sabem disso, né? A respeito dos princípios do orçamento público, do ciclo orçamentário e das etapas das despesas públicas, julgue os itens que se seguem. Vamos ver? Compete integralmente à Secretaria de Orçamento Federal, a SOF, a elaboração dos orçamentos? Não, gente. A Secretaria de Orçamento Federal, SOF, é a Secretaria de Apoio, é a secretaria que assessora. É através dessa secretaria que todos os dados e informações são consolidados. E quais dados e informações, senhores? Principalmente aqueles
que estão lançados no CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira. Então, não é a SOF quem elabora, tá? As minutas, né? Os projetos das leis orçamentárias. Então, essa frase já está errada, não vou nem terminar de ler. Ela não elabora coisa nenhuma, ela assessora, ela consolida, ela unifica dados e informações. Beleza? Questãozinha de número 14, meus amigos, vamos ver? Olha lá. De acordo com o artigo 165 da Constituição Federal, a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas estatais e o orçamento da Seguridade Social. Em relação ao conteúdo da LOA, analise os itens a seguir. Frase 1. O orçamento fiscal abrange o custeio da administração direta, autárquica, fundações públicas e empresas estatais independentes, não, né? Se for para ter empresa estatal no orçamento fiscal, ela deve ser dependente. Então, frase 1, errada, tá? Frase 1 está errada, aí está a falha. Frase 2. O orçamento de investimento das estatais engloba as empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém o controle de capital, ou seja, né, tenha a maioria do capital com direito a voto, né? Empresas públicas e sociedades de economia mista. Certo? Vamos dar isso como correto, né? Está correto. Frase 3. O orçamento da Seguridade Social abrange exclusivamente as áreas de saúde, previdência e assistência social. Quando a gente vê essas palavras fortes, né, exclusivamente, nunca, sempre, a gente tem receio. Mas nesse caso, meus amigos, a gente pode dar como correto sim. Eu falei letra D. Então estão corretas as frases 2 e 3 e a frase 1 estava equivocada. Joia? Vamos lá, senhores. Próxima questãozinha aqui. Questão de número 15, hein? Tem um textinho associado. Vamos abri-lo. Acerca da execução orçamentária, julgue os próximos itens. Então, ele quer perguntas sobre execução orçamentária, hein? Olha lá. A lei orçamentária anual compreende 3 tipos de orçamento: fiscal, seguridade social e de investimentos. A gente está bem careca de saber que sim, né? É exatamente isso, então tá lá, está correto. E a última que a gente consegue fazer aqui, meus amigos, antes que estoure o meu tempo com vocês, vamos abrir aqui, pumba! Em relação aos conceitos básicos de orçamento, julgue o próximo item. A lei orçamentária anual compreende 3 orçamentos: o orçamento fiscal, o de investimentos e o da Seguridade Social. É isso aí, né? Em cheio, olha lá, pumba! Mais uma vez. Então o que nós vimos, senhores, nesse conjunto de questões foi justamente esta parte relativa à composição, à estrutura da chamada Lei Orçamentária Anual, que nós vimos. Ela é composta por 3 orçamentos: fiscal, Seguridade Social e investimentos em estatais. Joia? Professor, me dá uma última dica? Minha última dica, gente: leia, releia e treleia, se é que existe isso, o artigo 165 lá da Constituição, tá bom? Então é isso, meus caros. Bons estudos, caprichem. Tchau.